Muito bom dia, senador Augusta Brito, bom dia aos parlamentares, bom dia a todos que estão nesta manhã acompanhando mais essa etapa na Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão da reforma tributária. Eu vou me apresentar, meu nome é Abrão Dib, eu estou presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência invisível, eu sou monocular, perdi a visão do olho esquerdo, ainda muito jovem, e faço parte de um número de pessoas com deficiência que sempre cresce em todo o Brasil e em todo o mundo. Queria muito imaginar que nenhuma família terá em breve uma pessoa com deficiência, né? Queria muito que nenhuma família tivesse em breve, ou quem não tem, que não tem uma pessoa com deficiência. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás. Eu visto uma camisa azul, uma gravata preta e um paletó preto, ao fundo um painel branco. Eu faço parte de uma mesa onde 5 pessoas estão fazendo parte, ao centro a senadora Augusta Brito. Senadora, antes de a gente falar de saúde, não é? Nós falamos muito sobre prevenção da saúde, né? Nós temos um número de pessoas com deficiência visual muito grande no Brasil. Aqui presente a doutora Ambra Nobre Sincoque, que é presidente da Abiótica, Associação Brasileira da Indústria Ótica. Eu quero começar fazendo um alerta, chamando a atenção em relação ao custo das lentes oculares e intraoculares para a correção das doenças visuais e a cirurgia de catarata, que irão aumentar com a reforma tributária. Um problema de saúde pública que atinge 40% da população, além de interferir na educação das crianças. Hoje as lentes têm regimes de isenção de ICMS que devem ser mantidos com alíquota diferenciada de 60%. Por isso nós chamamos a atenção para que as emendas, senadora 39 e 1544, sejam acatadas ao relatório final. É uma questão de alerta, de prevenção à deficiência visual feita pela Associação Brasileira da Indústria Ótica. Nós temos, portanto, 8,9% da população com deficiência motora, sensoriais, intelectuais, isso em todo o Brasil. Pode passar, por favor. Quando nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do transporte público, o direito de ir e vir. Muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje, algumas cadeirantes, mas o que eu digo, não vá. O entorno do Senado Federal não permite que um cadeirante chegue ao Senado Federal. Vocês perceberam como é ao redor do Senado Federal, da Câmara dos Deputados? Como é que um tetraplégico vai chegar aqui com transporte público, se não for um carro particular? E é disso que nós vamos falar hoje. Então, nós temos, infelizmente, a falta do investimento em transporte público, a dificuldade de mobilidade, com a flexibilidade de horários sem dependências de terceiros, de ônibus. Nós precisamos promover a inclusão social, a melhora na qualidade de vida. E o direito de ir e vir, o carro faz isso para muitas famílias. Quem é do interior, cidades pequenas, sabe que a pessoa, para sair da cidade dela, para fazer um tratamento em uma outra cidade, se ela não tiver um carro, o transporte público não leva. Se leva, não traz. Acho que é muito claro para todo mundo que falta acessibilidade nas estruturas urbanas. Queria muito ter municípios aí com investimento em acessibilidade, mas falta muito. E o que é que acontece? A pessoa hoje, ela deixa de comprar uma cadeira de rodas adequada para ela, para ter um carro na garagem. Ela, ao invés de comprar uma cadeira de rodas sob medida, ela compra um carro porque ela precisa do carro para trabalhar, ela precisa do carro para fazer o tratamento médico, ela precisa do carro para estudar, ela precisa do carro para sobreviver. Isso todos, autistas, pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, sem exceção. Sem exceção. Pode passar, por favor. O que é que nós temos hoje na questão da reforma tributária? Nós apontamos, senadora, quatro itens básicos do que veio da Câmara para cá, que são prejudiciais. Se não houver uma alteração no texto,
no Senado Federal, 95% das pessoas com deficiência vão perder o direito à isenção na aquisição de veículos. Nós temos a questão do problema do teto, um cálculo matemático que me parece que não foi muito bem elaborado. Se o texto for aprovado do jeito que está, a pessoa pode até pensar em comprar um veículo, mas com um teto de veículos que não tem no mercado. Eu até vou passar para a senadora uma tabela de valores de veículos que nós levantamos em todo o Brasil. Não existe um veículo hoje a menos de R$70 mil no mercado automobilístico. Uma outra questão é a exigência de adaptação externa dos veículos, nós vamos falar sobre isso, o tempo de validade dos laudos e período para nova isenção. Pode passar, por favor. Nós temos um teto hoje, para quem compra um veículo com isenção de IPI, a pessoa pode comprar o veículo até R$200 mil e ela terá a isenção total do IPI. Do ICMS, ela compra até 70 mil, tem isenção total. De 70 a 120 mil, ela tem que pagar a tributação proporcional. O texto traz o seguinte: a partir da reforma tributária, se for aprovada do jeito que está, a pessoa compra um carro até 70 mil, tem isenção total, e de 70 a 150 paga o proporcional. Então, o que é 200 do IPI cai para 70 mil. A isenção total é até 70 mil. E, pasmem os senhores, esses 70 mil reais é um valor que foi criado há 15 anos atrás, dentro do CONFAZ, do Conselho Nacional Fazendário. Esse valor nunca foi atualizado nesses 15 anos, e se for atualizar pelos índices oficiais, 70 mil reais, que é hoje estabelecido pelo CONFAZ, seria em torno de 163 mil reais. Então, não houve atualização. A reforma tributária vem com um texto em que nós entendemos que há um retrocesso na questão do valor para a aquisição do veículo. O que nós pedimos nas emendas apresentadas é que seja mantido o que está. Nós não estamos pedindo um a mais, um a menos. Deixa do jeito que está ruim, mas está bom. É o que a gente fala em relação ao artigo 144, parágrafo 2º, inciso 2, a questão do teto. Nós temos um outro problema, que é o mais grave de todos. Por sinal, eu quero agradecer imensamente à Secretaria Especial da Reforma Tributária do Governo Federal, que acenou positivamente para a gente debater isso. Tá? Então, o que nós estamos apresentando aqui, nós vamos também levar à Secretaria Especial da Reforma Tributária, assim como nós levamos já ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O próximo slide, por favor, que é o que mais me preocupa e é o que retira o direito a 95% das pessoas com deficiência. Os senhores imaginam uma reforma tributária que vai discriminar a pessoa de amputação de perna direita com amputação de perna esquerda? O que é que o texto diz hoje? Que somente terá direito à isenção quem comprar um veículo com adaptação externa. O que é adaptação externa? Você compra o veículo, sai da concessionária, você leva e coloca uma adaptação externa. Você coloca um pomo no volante, você tira o acelerador e o freio do pé e coloca no volante. É uma adaptação externa, algo que vai ser colocado no veículo que você compra. Só terá direito à isenção quem fizer esse tipo de adaptação. Quem não fizer a adaptação não tem direito à isenção. Tenho dito sempre, a senadora Mara Gabrilli, todos conhecem, né? A senadora Mara Gabrilli, ela é uma pessoa com tetraplegia, ela não dirige o veículo dela. Ela compra o veículo, se ela quiser comprar um veículo com isenção, ela vai comprar o veículo e alguém vai dirigir o carro dela. Para que é que a senadora Mara Gabrilli vai fazer uma adaptação no carro se quem vai dirigir não precisa de adaptação? Para que é que uma família de criança com autismo vai comprar um carro para o pai e a mãe dirigir se não precisa de adaptação? Para que é que uma pessoa com deficiência visual vai comprar um carro, vai indicar 2 condutores, esses condutores não precisam de adaptação externa ao veículo? Então, houve aí um problema nesse texto, né? Houve uma falha, há uma falta de interpretação correta do que é adaptação externa, né? E o que nós pedimos? Nós temos, são 13 emendas aqui no Senado Federal, e essas emendas mudam isso. Isso é o mais grave da reforma tributária e que nós chamamos de violência tributária. Porque você tirar o direito à isenção de 95% das pessoas com deficiência é algo muito grave.
Nós temos muita fé de que nós vamos conseguir reverter isso, tanto aqui no Senado, quanto com o apoio da Secretaria Especial da Reforma Tributária. O outro item que nós temos é a validade de laudos. Está se pedindo que toda vez que você compra um veículo, você precisa apresentar um novo laudo. Mas o amputado, ele tem um laudo da deficiência permanente. Por que ela vai ter que apresentar de novo um laudo dizendo que ele permanece amputado? Não tem lógica. Não há necessidade disso. Nós não queremos aqui, em momento algum, passar a mão na cabeça do fraudador. E por isso, senadora, nós até pedimos que o Senado traga até a Receita Federal, a esta casa, para explicar qual é a maneira que eles fazem para identificar aquele que não é uma pessoa com deficiência e compra o veículo com isenção. Porque cabe à Receita Federal conceder ou não a isenção. E se há alguém fraudando, que esse alguém pague por isso. O que nós não podemos é culpar um segmento todo por alguns fraudadores. Então, o laudo, a validade de laudo, quando a pessoa tem uma deficiência permanente, nós não entendemos que há necessidade de apresentar um outro laudo. Temos também emendas nesse sentido. E o último item, o item número 4 das nossas propostas, pode passar, por favor, é a questão do tempo em que a pessoa pode ficar com o veículo. Na reforma tributária, as pessoas com deficiência estão inseridas juntamente com os taxistas. A pessoa com deficiência hoje, se ela tiver um carro que tem uma pane mecânica por causa da idade do carro, numa dos eixos aqui de Brasília, vocês imaginam a pessoa para o carro, ele é um cadeirante, o carro deu um problema, como é que ele vai fazer para sair do carro, pegar a cadeira de rodas no porta-malas para sinalizar que o carro está com problema? Então a pessoa com deficiência, ela precisa, mais do que todos, ter um carro bom, um carro que não tenha esse problema mecânico, um carro que não quebre. Então, o que nós pedimos é que as pessoas com deficiência possam solicitar uma nova isenção a cada 2 anos. Hoje, a lei determina 3 anos, a reforma tributária traz para 4 anos, o que nós pedimos é para que seja 2 anos com as nossas emendas, de que a cada 2 anos as pessoas possam pedir uma nova isenção. Então, o próximo slide, por favor. Nós temos, portanto, aí emendas do senador Romário, são 2 emendas do senador Romário, uma emenda do senador Flávio Arnes, uma do senador Alessandro Vieira, da senadora Mara Gabrilli, 3 emendas da senadora Damares Alves, uma emenda do senador Exalci Lucas, que foi o relator do grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, uma emenda do senador Rogério Carvalho, do senador Jorge Cajuru, do senador Nelsinho Trade e da senadora Zenaide Maia. Várias dessas emendas estão, inclusive, no relatório do senador Exalci Lucas, que finalizou o trabalho dele na Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, eu trago aqui um apelo, senadora e deputados, das pessoas que precisam só ter o direito de ir e vir. Você tirar uma cadeira de rodas de um paraplégico é tão grave quanto você dizer para ele o seguinte: olha, você não tem mais isenção na aquisição de veículo. E eu lembro que a isenção, ela não é nenhum benefício, ela é uma contrapartida. O governo não investe em transporte público com acessibilidade para a pessoa com deficiência, em troca disso, ele concedeu a isenção. E aí retirar essa isenção agora, punir a pessoa com deficiência. Por sinal, hoje o governo federal está tratando a questão da redução de gastos, né? De onde retirar gastos e tal. A pessoa com deficiência já foi punida já por isso. Só para os senhores terem uma ideia, a pessoa que precisa comprar uma cadeira de rodas hoje, ela vai ao Banco do Brasil, ou ia ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, e fazia um empréstimo, que chamava crédito acessibilidade. Já que o SUS não fornece equipamento com tecnologia, a pessoa ia, pegava empréstimo e pagava para ter esse equipamento em casa. O governo cortou esse crédito acessibilidade. Não era nenhum benefício, o governo emprestava com juros menores, mas até isso já tirou. Desde julho não tem esse dinheiro mais. Então, senadora, nós estamos aqui pedindo para manter aquilo que nós conseguimos com muito esforço ter. Nós não queremos nada mais, nós só queremos manter aquilo que nós conquistamos até hoje. Quero agradecer imensamente a senhora senadora, ao senador Eduardo Braga,
a todos os deputados que podem nos ajudar e um apelo para que aprovem essas emendas e troque, altere o texto aqui no Senado Federal.